Seja bem-vindo a essa série, os corpos multidimensionais nos animais. Hoje é a 13ª conversação nossa sobre o assunto. Hoje eu estou entrando, e eu vou depois ainda trabalhar muito isso, sobre o comportamento dos animais. Os estudos da etologia, que grandes cientistas vêm fazendo pesquisas fenomenais. Só que normalmente, na visão dele, não traz a discussão do princípio inteligente dos animais. Ele não trabalha com a possibilidade da mente ser diferente da colocação que normalmente eles põem, que a mente é produto do cérebro. É como se fosse uma secreção química e elétrica do cérebro e do sistema nervoso. Mas normalmente eu digo que a mente faz parte dessa dualidade, mas a dualidade que junta para responder. A mente é como se fosse o inconsciente dos animais, é como se fosse o espírito, o princípio inteligente dos animais. E esta mente, como princípio inteligente, é a parte mais importante dos seres viventes. E normalmente não é discutido na biologia, no caso específico aqui na área veterinária, na área de animal, na anatomia, na fisiologia, no estudo do desenvolvimento, na genética do estudo dos animais e uma série de outras áreas afins desse caminho. Então hoje eu vou pegar um tema que é discutido no meio dos etologistas, do estudo do comportamento, porque o estudo do comportamento do animal abre um leque imenso para a discussão da parte espiritual dos animais. Então eu vou trazer uma discussão, um pensamento, pelo menos alguns raciocínios, sobre o infanticídio em animais. Ou seja, tem uma série de animais que comete o infanticídio, ou seja, mata os serzinhos ainda em tenras idades. Às vezes até com 1 ano, 9 meses, como os leões fazem muito isto. Aí, por que isso e o que é que nós vamos poder entender, compreender? Então, nos estudos do infanticídio dos animais, grande parte dos etologistas estuda, por exemplo, o langur hanuman, que é o macaco asiático do norte da Índia. É um macaco, existe lá no norte da Índia muito esse tipo de animais. E aí, o que é que esses macacos fazem? Esses macacos tentam matar os filhotes de fêmeas com as quais vivem em bandos. Ele tenta matar os filhotes daquelas fêmeas que vivem em bandos, porque esses filhotes normalmente serão grandes concorrentes deles. Às vezes ele já está tomando conta daquele bando, quase um harém, e ele já tenta se prevenir contra a morte contra os futuros concorrentes deles. Então ele tenta fazer isto, tenta matar esses filhotes. Os machos infanticidas, normalmente isto, na maioria das vezes, existe casos de fêmeas que nós vamos estudar também, mas a maioria deles são machos, esses machos infanticidas. Ele tem, na hora que ele vai matar, ele enfrenta as fêmeas que unem forças para defender os filhotes. Como estão em bandos, várias fêmeas se unem para defender os filhotes e partem para brigar com eles. E às vezes fere, machuca e ele tem dificuldade, mas ele é muito mais forte, ele leva vantagem. Mas ela faz isso também, você vê muito forte na maioria das fêmeas, ela parte para defender as crias, mas isso você vai ver lá na galinha com os pintinhos, os pássaros de um modo geral, você vai ver eles sempre indo em defesa. A gatinha com os seus filhotes, a cachorrinha com os seus filhotes, ela parte
parte em defesa. Essa é uma das marcas femininas muito forte, essa defesa da cria. É como se estivesse impregnado nela esse caminho. E esses machos, é muito interessante que esses machos destroem os filhotes, mas não são os filhos dele. Os filhos dele ele não destrói, ele só destrói os filhotes dos outros. O novo macho, ele pega, que para ser dominante, ele está dominando lá, ele expulsa o macho dominante anterior. Ele expulsa e ele vai ficar com aquela areia da conta dele. Só que o anterior deixou filhotes que será o futuro concorrente dele. É esse que ele vai matar, esse infanticídio, é contra os filhotes do outro macho. Ele vai fazer isso. E isso é estudado por uma série. Para justificar o infanticídio Langu, aí o que é que ele faz? O seguinte, ele pega, para justificar, os etologistas, os que estudam comportamento dos animais, eles tenta justificar isso. Ele apresenta várias hipóteses. Uma das hipóteses é de patologia social. Patologia social seria uma patologia global. É uma das hipóteses que ele defende. Isso daí não vai funcionar, porque na realidade a hipótese da patologia social, ela não vai funcionar porque não é uma coisa social. Você vê que é só aquele que está fazendo isto. Normalmente, agora eu defendo a ideia de uma patologia, de uma distonia individual, essa distonia individual, que nós vamos na frente. Outra hipótese que ele diz, antecipação da reprodução. Então, porque aquela fêmea que tem o filhote, ela tem o filhote, muitas vezes está amamentando, e ela vai ficar e vai cuidar daquele filhote e vai ficar um tempo grande sem voltar ao seu estado de procriação de novo. Então ele vai ficar um espaço muito grande e ele mata, porque após a morte dos filhotes, a fêmea entra no estado de cio de novo e abre a hipótese dele vir cruzar com ela, copular com a fêmea, e ele vai ter uma antecipação da reprodução dele. Senão, ele não vai ter a fêmea à disposição dele durante um bom período, porque ela fica um bom período sem disposição para o ato de copulação. Porque isso faz. Então, é um dos que eles definem. Então, você vê, ele defende como uma hipótese a patologia social, a reprodução, antecipação da reprodução e a prevenção de uma superpopulação, que é alguém que diz isso. Mas, normalmente, essas teses também já foi caída, já foi examinada, porque para ele fazer isso, uma prevenção de uma superpopulação, ele não acontece, ele já faz isso como as experiências mostram que não existe isso. E se ele tivesse prevendo isso, era um ato de inteligência associativa muito imensa. Os machos cometem o infanticídio como forma de regular a população. Por isso que ele diz que ele vai regular a população. Não é isso, porque ele só mata os filhotes do outro. O dele ele não mata. Se fosse assim, ele mataria não só os filhotes dos outros, mas o dele também. Então você vê que o que estuda comportamento assim dos animais, ele está estudando numa visão bem materialista mesmo. Seleção de grupos é uma hipótese que está no livro, nesse livro aqui, de V.C. Edvar, feito em 1662, Teoria da Seleção de Grupo. Ele traz essa teoria da seleção de grupo, que ele vai discutir isto.
E em 1966, porque foi em 1962, agora em 1966, no livro de adaptação da seleção individual ou seleção de genes, essa discussão era envereda por esse caminho. A maioria dos pesquisadores do comportamento distais dos animais usa a teoria do Darwin para produzir suas hipóteses. Deixa eu explicar isso melhor para você entender. O Darwin é um dos grandes mestres que estudou a evolução dos seres. E, naturalmente, o Darwin também estudou o comportamento dos seres. Ele estudou o comportamento. O trabalho do Darwin, inclusive, abriu brecha para a discussão da psicologia animal. O trabalho do Darwin é muito importante, trabalhando com a ideia a teoria dele, a teoria do Darwin, que vai abrir espaço para essa discussão. Só que os entomologistas chamam-se esse estudo dos animais, a teoria para produzir as hipóteses do comportamento proximal, o imediato, como o estudo atual dos comportamentos atual dos seres, como estudando, por exemplo, as brincadeiras, as coisas que os animais vão aprendendo agora, como um comportamento proximal. E quando é um comportamento muito longe, que já vem como se já tivesse dentro do animal essa informação, como se fosse inata, uma ideia já inata dele, ele chama isso comportamento distais, é muito distante. Esse comportamento distais, eles usam a hipótese do Darwin para explicar, mas com certeza a hipótese do Darwin não vai saber explicar, porque comportamento feito há milhares de anos lá atrás, há milhares mesmo, às vezes a depender como é que ele vai poder fazer esse estudo, ele não tem material para fazer isso e a hipótese fica muito vazia. Eu vou explicar daqui a pouco, porque a hipótese que o Espiritismo traz para essa discussão é importante. A hipótese do canibalismo, que ele diz assim, eles matam os filhotes para repor a energia da batalha que tratou pela harém. Ninguém viu comer filhote. Diz assim, o jeito come os filhotes para repor as energias que ele perdeu, porque a batalha foi grande, ele teve que brigar com muitas fêmeas para isso acontecer. A batalha foi grande, aí ele quer repor. Mas isso não é verdade, porque existe essa hipótese, mas ninguém viu comer os filhotes depois, então não bate. Não bate. Foi uma hipótese que não confirmou pelos fatos da realidade, porque os fatos é que vai confirmar a hipótese para virar teoria. Esse fato aí não bate, não chega a acontecer. Nenhum filhote morto tinha o DNA do pai, não é o matador do seu filhote. Ou seja, eles pegam todos os filhotes mortos, examinaram e nenhum tinha o DNA do pai. Ou seja, o pai não matou nenhum dos filhotes dele. Ele não mata, ele só mata filhote dos outros. Isso, então, não é para repor. Se fosse para repor energia, ele mataria qualquer um. Mas ele não faz isso. Ele faz, são as hipóteses que eles vão apresentando. A hipótese que ainda os etologistas trabalham, os estudiosos do desenvolvimento do comportamento dos animais trabalham, a hipótese de antecipação da reprodução, a receptividade sexual reprimida, as fêmeas que tiveram os filhotes mortos irão interromper o ciclo sexual e fica receptiva para aquele macho. Ela estava com um ciclo sexual que não estava pronta para, de novo, querer cruzar, querer copular, entrar no cio para poder... Mas como isso acontece, ela agora entra, ela fica receptiva para aquele novo macho que vai fazer filhos nela, nessa nova fêmea. As fêmeas que estão amamentando, ao perder o filho, ficarão receptivas de novo. Você veja, ela está amamentando, mas é que está uma alteração dela, da hormonal nela.
alteração nas glândulas dela, e vai entrar num novo ciclo, no ciclo receptivo, para que possa vir querer esse novo macho. A fêmea agora engravida e dará luz do filhote com DNA do macho infanticida. Ela vai dar luz do filhote com DNA do macho infanticida. Ela vai fazer isso, porque agora ela fez. Você vê, ela defendia, mas agora não tem mais filhote. Ela está pronta para começar o ciclo reprodutivo dela de novo, dela fazer. Aí você vai ver lá. Olha outro estudo que é muito bem estudado nesse meio, que é o leão. Quando o macho novo expulsa o dono do harém, caça filhote de até 9 meses, apesar da resistência da mãe. A mãe resiste. Como sempre, as mães estão lá em defesa dos seus filhos. Faz parte dessa caminhada. Ela resiste. Ela resiste, mas ela não tem força para enfrentar o leão. E o leão mata os filhotes dela até 9 meses. Os filhotes do outro leão que foi expulso. Você veja, ele não mata o dele, mas ele mata do outro. Porque ele sabe que no futuramente vai ter grandes adversários para ele. A leoa perde seu filhote, interrompe o seu ciclo sexual e acasala com o leão infanticida. Olha como é o processo. Ela, de novo, sofre alterações depois da morte do filho. E ela vem, interrompe e vem ter relação com esse novo leão. Se ficasse com o filhote, não tornaria sexual receptiva até atingir 2 anos. Então, imagina, ela tem um filhote, às vezes, de meses. Vai esperar 2 anos para ela voltar receptiva, porque ela demora 2 anos até ela amamentar, criar, orientar, porque ela faz essa orientação. A fêmea é muito interessante, como ela vai orientar os filhotes. A orientação do leão para os filhotes é algo fantástico que a gente imagina. Olha aqui, olha o exemplo que eu vou te dar, pode dizer. O leão, a leoa, ela está com os filhotes, ela faz a caça, ela mata a presa e traz para os filhotes comer. Ela come, os filhotes vão comer a presa que ela matou. Ela faz isso 1, 2, 3 vezes, mais ou menos, para o filhote aprender. Depois ela vai fazer a caça, ela fere gravemente o animal, mas não mata, ele ainda vem vivo, só que ferido gravemente. Ela traz e os filhotes acabam de matar o animal para depois comer. Olha o ensinamento, ela faz isso algumas vezes. Quando o filhote aprende, ela vai de novo, caça, mas traz o animal ferido, mas não ferido gravemente. Ferido de forma que ele tenta correr, não corre muito, porque às vezes já está com a perna quebrada, a patinha quebrada, mas ele tenta correr. E os filhotes agora correm atrás e mata ele. É como se ele estivesse já treinando para caça, mata. Quando ele treina isso bem, aí depois ela leva os filhotes para ensinar a caçar. Olha o processo que ela faz de aprendizado, é muito interessante. A primeira vez traz o animal morto, depois traz o animal gravemente ferido, depois traz o animal com ferimento mais superficial, depois ela leva eles para ensinar a caçar. Ela não leva de primeira, ela faz o ensinamento. É algo muito fantástico esse processo de ensinamento da leoa com os animais para aprender a caçar. Então você vai ver existe registro de infanticídio por macho em mais ou menos 50 espécies de mamíferos. Então, mais ou menos 50 espécies de mamíferos têm esses registros de macho praticando infanticídio. Então, é um fenômeno que existe mais ou menos só no mamífero 50%. Existem infanticídios em aves também. Em aves existe infanticídio em aves, que também é estudado, pelo menos. Existem infanticídios em aranhas. Então você vê que
que também eles fazem esses processos. Ó, a barata d'água, os machos que cuida de grandes quantidades dos ovos depositados pela fêmea. Então a fêmea, o macho cruza com a fêmea vai depositar os ovos e os machos é que vai cuidar os ovos vai cuidar dos ovos que foram produzidos pela fêmea. Por isso, a fêmea, quando vê machos, quando ela vê uma fêmea diferente, ela vê o macho choca, porque o macho fica chocando os ovos e a fêmea vai embora, vai se alimentar, vai buscar coisa, porque ela também gastou muita energia colocando tantos ovos, ela perdeu muita energia. Ela vai procurar se alimentar para se repor essa energia. E o macho fica lá, porque o macho gastou pouca energia, foi só do cruzamento. A fêmea, além do cruzamento, a quantidade de ovos que ela teve que botar. E aí, a fêmea, quando uma fêmea diferente vê o macho chocando os ovos, o que é que ela faz? Ela ataca o macho. Ataca, mas o que ela quer é destruir os ovos. Ela destrói os ovos do macho que ficou sem ovos. Quando o macho ficou sem ovos agora, para agasalhar, o que é que o macho vai? Ele vai acasalar com a fêmea destruidora desses ovos. Quer dizer, ele acasalou com a outra, estava cuidando, essa chegou, matou, destruiu os ovos, e ela precisa de um macho para cuidar dos ovos que ela vai pôr. E ela faz o que acontece, ela cruza com esse macho, e esse macho de novo vai cuidar, vai cruzar. É um infanticídio agora o contrário, é da fêmea que está matando os ovos dos animais. A ave aquática, a jaçanã, os machos incubam os ovos, protege os filhotes. Ele também faz a mesma coisa. A fêmea da jaçanã mata os ovos, destrói os ovos para pôr os dela. Aí o macho vai cruzar com ela. A leoa perde seu filhote e interrompe seu ciclo sexual e acasalha com o leão infanticida. Então eu quero chamar a atenção dessa compreensão do problema distal e do problema proximal. Da lição proximal, você vê, às vezes, um animal brincando, fazendo coisas, vivendo coisas novas. Proximal, por exemplo, um pássaro, um tico-tico, um pardal, ele aprende, às vezes, o canto de outro bichinho próximo ali do pardal. Ele aprende o canto, é uma visão atual. Ele aprende porque, às vezes, ele precisa daquele canto para a região que ele está vivendo. Ele precisa, mas tem um canto profundo dele, da espécie dele, que está armazenado lá dentro dele. Mas ele aprende, é uma coisa proximal. E a coisa distal? E aquele canto que está lá atrás, que ele está lá atrás? Por exemplo, como é que a leoa, todas as leoas, vai ensinar os filhotes a caçar usando a mesma técnica? Como é que o cisne, a pata, o ganso, no processo de acasalamento, elas têm o mesmo tipo de dança em todas os patos do mundo inteiro. É o mesmo tipo de dança completo. Ele tem essa informação lá dentro dele, armazenada, que é de uma forma distal. Está armazenada lá distal. Esse distal, os que estudam o Darwin tenta explicar pela teoria do Darwin, tenta explicar isso. E que depois da teoria do Darwin apareceu a genética veio depois, logo. Aí ele tenta explicar como se a informação estivesse na genética. Mas, na realidade, a informação está no princípio inteligente, que já vem armazenado muitas informações há milhares de anos, que ele está trazendo e vai agora trazer essa informação distal
você não vai entender, compreender informações distais, informações de milhares de anos, que ele aprendeu isto, que já estava armazenado dentro dele. Às vezes uma ave fazia o ninho daquele jeito, ela agia daquela forma, ela já tem informações que estavam armazenadas dentro dele. E esse armazenamento dentro dele, nós só vamos entender na hora que estudar os corpos multidimensionais dos animais. Por isso que eu vou falar um pouco sobre alguns deles, mais superficial, porque eu vou poder aprofundar depois, quando eu for estudando mais vezes o comportamento dos animais. Então, estudar, compreender principalmente informações distais, que ele chama distais, que é tardias, essas informações, você não vai encontrar uma explicação que bata de ponta a ponta se você não trouxer a discussão do princípio inteligente e não trouxer a discussão da paligenesia para ser discutido nos animais. Paligenesia, você bota entre parênteses reencarnação. Reencarnação dos animais é algo que precisa ser estudado pelos companheiros da ciência, esses grandes cientistas da parte dos animais, os etologistas fantásticos, os que estudam a fisiologia, o que estuda o comportamento dos animais, vai precisar debruçar sobre a tese da paligenesia, que é reencarnação dos animais. Que Deus guarde vocês, uma boa sorte e até a próxima aula dessa sequência dos animais e seus corpos multidimensional. Muito obrigado. Deus lhe guarde. Boa sorte, meu amigo.